Olá, camaradas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o que estamos consumindo já há algum tempo na TV aberta e principalmente nas redes sociais. E para isso eu vou fazer uma comparação de algumas situações um tanto quanto bizarras dessa atual edição do Big Brother Brasil com a série Black Mirror e amarrar tudo isso com a ideia de sociedade do espetáculo. Porque, sinceramente, vamos ser honestos, tem coisa que a gente lê no feed de notícias e pensa, isso daqui é entretenimento ou é um episódio que o Charlie Brooker, criador do Black Mirror, escreveu num dia de mau humor? E antes que alguém venha e fale, lá vem ele com elitismo e tal, não é isso. Eu não gosto do BBB não porque eu me acho acima de quem assiste, é pura bobagem. Eu não gosto porque pra mim muitas vezes nem funciona como entretenimento, como diversão. Parece mais vitrine de interações vazias, muito guiadas por recorte e edição. Não tem nada de natural ali. Só que aí eu comecei a ver notícias dessa atual edição do Big Brother e pensei, ok, eu acho que a gente já está passando um pouco dos limites. Teve, por exemplo, a dinâmica do chamado quarto branco. E o que seria isso? Bem, é um espaço com estímulos mínimos, todo pintado de branco. E justamente por conta disso, por causa disso, mexe com a percepção de tempo do participante, gerando cansaço e estresse. E acreditem, isso virou até mesmo pauta na imprensa especializada em saúde, pelos efeitos psicológicos negativos de um ambiente assim. Além disso, a própria cobertura da imprensa disse que houve restrições de comida e até mesmo de banheiro. Ou seja, forçar mesmo ao limite a pessoa. Para vocês terem uma ideia, houve relato de mais de 70 horas desse tipo de dinâmica ininterruptamente. E teve também um momento que viralizou muito, que foi quando o ator Henri Castelli teve uma convulsão durante uma prova, gerando pânico e entrada de atendimento médico muito tempo depois do ocorrido. E convenhamos, isso não é drama do jogo, isso é um assunto muito sério. E aí o que me pegou nisso tudo não foi nem esses fatos em si, mas toda a atmosfera, toda a dinâmica que se criou em volta deles. A sensação é de que a bizarrice e o extremo viraram mais do que nunca um conteúdo, e que a plateia aqui fora consome isso como se fosse só mais um vídeo viral rolando no celular. Aí eu pensei, isso daqui é muito Black Mirror. Agora, antes de fazer essa correlação entre o BBB e a série, eu acho importante a gente partir um pouco para a teoria. Por exemplo, quando a gente fala de sociedade do espetáculo, a referência clássica é o francês Guy Debord. E qual seria a ideia dele? Bem resumidamente, ele fala que na modernidade a vida social passa a ser mediada por imagens, por representações. E aquilo que era vivido vira assistido, mostrado, consumido, tudo como espetáculo. E reparem bem, isso não é de forma alguma uma questão de a mídia é má, num sentido muito simplista e moralista. É mais sobre como tudo vira mercadoria, vira performance, vira vitrine, inclusive o sofrimento, a humilhação, a punição e a intimidade. É aí que, para mim, entra uma reflexão com base na série Black Mirror, a começar, por exemplo, pelo episódio 15 milhões de méritos. Esse capítulo é quase um manual de entretenimento de como moer gente. A sociedade ali ela vive para gerar méritos, que são mais ou menos uma espécie de créditos, para girar a máquina, e o escape das pessoas é a tela. Pode ser a tela do computador, a tela da televisão, enfim, é um show, é um palco, onde você tem, entre aspas, a chance de subir, de ascender na carreira. Só que parece libertador, né? Parece uma visão muito libertadora da sociedade, mas não se enganem, parece ser algo relacionado a uma meritocracia na veia, mas logo o episódio mostra como aquilo na verdade é uma prisão. Até mesmo a revolta do personagem do Daniel Kaluuya, que tenta tirar a própria vida com um caco de vidro numa transmissão ao vivo para a TV, é absorvida e reciclada como se fosse um produto. E o mais cruel é que o sistema não cala as pessoas ali com censura, ele te deixa falar, desde que isso dê audiência. A performance de quase morte do personagem vira literalmente um programa de sucesso, para vocês terem uma ideia. É tipo, pode gritar, pode chorar, pode se humilhar, contanto que renda. E quando você olha para o BBB, para o Big Brother Brasil, dá para sentir essa lógica. É a promessa de jogo, de sonho, de fama, mas com provas e situações que frequentemente encostam no limite do tolerável, porque o limite dá engajamento. A gente tem outro bastante significativo, que é Urso Branco. E este daqui talvez seja o mais direto na crítica ao público. Assim, sem dar grandes spoilers, podemos dizer que ele gira em torno de uma punição que vira espetáculo, com uma plateia participando, registrando, apontando a câmera, transformando dor em entretenimento.
A pergunta que ele enfia na sua cara, que ele mostra diretamente, frontalmente, é a seguinte: a gente quer justiça ou a gente quer se divertir com a punição? E isso conversa muito com a forma como muita gente comenta um reality show como o Big Brother Brasil, por exemplo. Não é só vamos ver quem ganha, vamos ver quem se machuca, vamos ver quem passa vergonha, vamos ver quem surta. E o terceiro episódio que eu queria comentar aqui com vocês de Black Mirror é o Momento Valdo, que está ali na segunda temporada. E aqui a crítica é que a política e o debate público viraram um show de humilhação. O Valdo, desse episódio, ele é um personagem animado fictício, bastante cínico, debochado, que cresce em popularidade porque fala o que o público quer ouvir. Destrói os outros no sarcasmo e todo mundo trata como se isso fosse coragem e autenticidade. Mas convenhamos, isso não é só a dinâmica política dos dias de hoje. Isso é o jeito Valdo de existir online nos dias de hoje também. É o recorte rápido, é o deboche, é o meme, é o lacrou, é o mitou, é o esmaga. Tudo vira ringue. E ringue, querendo ou não, dá view, dá like. E vejam, o ponto não é o Big Brother Brasil é igual a Black Mirror literalmente. É que ambos escancaram uma mesma engrenagem. Você cria um ambiente de pressão, você captura reações humanas, você transforma essas reações em narrativa e o público consome, comenta, julga, pede mais, geralmente com o sadismo de ver mais sofrimento em tela. Aí entram outros pensadores, além do Guy Debord, que eles também ajudam a entender um pouco essa dinâmica, essa lógica da sociedade do espetáculo. Como, por exemplo, o Jean Baudrillard, que ele tem uma ideia muito interessante sobre simulacro e hiperrealidade. Mas o que significa isso? Bem, é quando a representação ela fica mais forte do que o real. Ou seja, a gente passa a viver pelo que parece, pelo que viraliza, pelo que vale o recorte. E na boa, isso conversa muito com os reality shows e as redes sociais nos dias de hoje, não é mesmo? E detalhe, somando com as ideias do Debord, a gente pode dizer que não só assiste ao espetáculo, como também vive dentro dele. E é aí que vem a pergunta final, que eu queria deixar para vocês. Até onde a sociedade do espetáculo vai? Qual é o próximo passo quando o normal já inclui privação, exaustão, humilhação, colapso, pânico, embalados como entretenimento? E talvez a parte mais preocupante seja essa. Black Mirror nem choca tanto hoje em dia, porque a realidade já aprendeu a se vender no mesmo formato. A diferença é que na série tem trilha sonora, tem fotografia bonita, tem um crédito final ali, e na vida real, virtual, quem manda é o algoritmo. São os vídeos de 12 segundos, é o comentário sádico pedindo mais. Então eu deixo essa. Quando você vê essas coisas, você está assistindo porque acha engraçado, porque está entediado ou porque está indignado. E mesmo indignado, você está ajudando a mudar o sistema ou a empurrar o espetáculo para frente, fazendo o jogo dos grandes conglomerados de mídia e das big techs. Pois bem, fica aí a reflexão e a provocação para quem consome sofrimento e sadismo como se fosse algo a ser consumido, a ser apreciado, como se fosse entretenimento. E um sofrimento, diga-se de passagem, real. Pois bem, se curtiu essa análise, deixa aqui o like e comenta também aqui embaixo o episódio de Black Mirror que mais parece um documentário hoje em dia. E compartilha com alguém que também vive dizendo: ah, mas isso é só entretenimento. Ok? A gente se vê então na próxima. Tudo de bom e até mais, pessoal.